Boa tarde, meu nome é Luciana Nascimento de Almeida, sou doutora em Letras Neolatinas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente desenvolvo uma pesquisa de pós-doutorado em estudos da tradução pela Universidade Federal do Ceará. Minha pesquisa de doutorado foi em literatura italiana. Eu tratei de romance de Andrea Camilleri, intitulado Il Viraio di Preston, que deu origem à minha tese, Il Viraio di Preston, de Andrea Camilleri, uma rapsódia em giallo. O meu objetivo principal durante a tese foi de demonstrar como esse romance possui uma estrutura rapsódica, ou seja, ele oferece ao leitor diversas possibilidades de leitura, à semelhança de um melodrama. Durante essa pesquisa, naturalmente, eu analisei os diversos elementos de cultura, de história, de costumes da Itália presentes no romance, especificamente da Sicília. E para o pós-doutorado, eu estou fazendo um desdobramento dessa pesquisa, analisando estes elementos culturais, históricos, sociais, porém ampliando um pouco mais, trabalhando com a literatura italiana, mas trabalhando também com a literatura brasileira, através de dois autores, do Rubem Fonseca e do Luiz Fernando Veríssimo, através dos seus detetives. O trabalho de hoje, a minha intenção é de demonstrar como a situação social da Itália vem retratada nesses romances do Camilleri, não só Il Viraio di Preston, como também os outros romances dele mais atuais, que tem como figura central o comissário Montalbano. A obra de Camilleri tem a Sicília como centro. É a partir da ilha que ele vê o mundo. Em sua obra se afirma a identidade siciliana, a diversidade cultural, na qual a culinária ocupa espaço de destaque, e principalmente a questão dialetal, que implica na distinção do uso da língua nas relações de poder. Mesmo em seus romances ditos históricos, e aí nós citamos Un filo di fumo, La strage dimenticata, La stagione della caccia, La bolla di componenda, Il viraio di Preston, La concessione del telefono, La moça del cavallo, I re di Girgenti, La presa di Macalé, a presença siciliana é marcante, muitas vezes assumindo a função de personagem. A imaginária Vigata é a cidade siciliana por excelência, palco de todas as histórias, circunscrição do modo siciliano de ser. A Vigata de Montalbano é aquela mais famosa, é aquela mais conhecida. Não apenas através dos seus muitos romances, dos muitos romances onde ele é protagonista. Essas histórias foram traduzidas para diversos idiomas ao redor do mundo, e desde 1999 a RAI também fez a tradução para a linguagem da teledramaturgia. São 32 episódios homônimos, onde o comissário Montalbano é o protagonista também de uma série televisiva. E essas histórias são ambientadas, assim como os romances, desde o século XX até o século XXI. E a Sicília que nós vemos nesses romances é uma Sicília contemporânea, naturalmente, globalizada, inserida no mundo virtual. Até mesmo Catarella, que é o atrapalhado auxiliar de Montalbano, consegue acessar toda a tecnologia, além de que são abordados os temas da contemporaneidade, como a questão da violência, do tráfico de drogas, da máfia, da imigração clandestina. A influência de Vigata na Sicília é tão forte que em 2003 Porto Empedocle passou a se chamar Porto Empedocle Vigata, justamente em homenagem a essa cidade imaginária. Agora, em 2009, essa decisão, nessa homenagem, tenha sido revogada, naturalmente, não deixou de ser menos conhecida. Bom, e sobre a Vigata di Camilleri, de Montalbano e de todos esses personagens, Luca Crovi escreveu: Scrutando una delle tante cartine stradali, vi sarà impossibile trovare Vigata. Eppure milioni di italiani potranno confessarvi di conoscerla, di esservi stati almeno una volta in compagnia del commissario Salvo Montalbano, in villeggiatura per qualche ora o magari per qualche giorno. Stiamo parlando di una città situata, secondo Camilleri, tra Porto Empedocle e Agrigento, in una delle zone più solari della Sicilia.
Come ha scritto un critico letterario, potremmo definirlo il centro più inventato della Sicilia più tipica. Ou seja, o centro mais inventado da Sicília mais típica, o local que é siciliano por excelência. O arco da história vigatense, contada nas páginas de Camilleri, vai desde o Ottocento até o século XXI. Nos limites dessa cidade não estão apenas concentrados os delitos e as virtudes do mundo, mas também a própria história do homem do século XIX até o século XXI. Em Biraio di Preston, vemos representada uma Itália recém-unificada, palco de muitos conflitos políticos e sociais. A fim de elucidar tais fatos, citamos a participação de um personagem chave na trama do romance, o jovem romano Nando Traquandi, um jovem mazziniano que chega a Vigata com uma missão secreta. O ato que ele estava para executar tinha por objetivo causar a revolta da população contra o governo vigente, atendendo assim aos objetivos revolucionários dos Carbonari. Traquandi é mentor e co-executor do incêndio do teatro, o fato central do romance. Porque todo o romance dele, toda a história contada em Biraio di Preston gira em torno da inauguração e, sobretudo, desse incêndio. Traquandi conta com o auxílio de alguns vigatenses que pertencem ao grupo mazziniano, que o apoiam e lhe dão abrigo. Nini Prestia, Pipino Mazzaglia, Cosimo Bellofiore, Deco Garzia. Este último é o cúmplice de Nando Traquandi no incêndio. O jovem romano já tem o seu plano de ação bem definido e pretende utilizar a inauguração do teatro para atingir seus intentos, o de fazer um grande protesto contra o governo vigente, o que intriga o grupo que o está apoiando, uma vez que eles não conseguem entender a relação entre os dois fatos, a inauguração do teatro e a ação mazziniana que está para acontecer. Porque, na verdade, dentro da história do romance, fica sempre aquela questão. Quanto para os cidadãos vigatenses, a questão da insistência do prefeito era vista como uma imposição de poder na escolha de uma ópera que eles não queriam que fosse encenada na inauguração do teatro, e daí toda essa revolta, toda essa oposição, para Nando Traquandi era a oportunidade perfeita de se aproveitar para fazer essa revolução. A intenção então era de que esse fato local, essa revolta local, ganhasse uma repercussão nacional, o que atenderia ao propósito dos Carbonari naquele momento, né? Ele fala, inclusive, no final da situação da Itália naquele momento e a do próprio movimento, a que o próprio movimento dos Carbonari enfrentava. E por que aquela oportunidade não poderia ser perdida? E aí eu cito a fala do personagem. Io ho finito, ma potrei continuare ancora, sempre con le parole dei nostri nemici che sono le stesse identiche di quello che potremmo usare noi. Famo a capice, l'Italia è un vulcano pronto a scoppiare e loro lo sanno e ci hanno paura. Mandano in galera i nostri, scoprono i nostri depositi d'armi, li sequestrano o gli danno fuoco, ma il giorno appresso ne spuntano di nuovi, tanti precisi de quanti sono nati distrutti, e noi mazziniani, qui a Vigata, se non cogliemo l'occasione desta sera, siamo coglioni. E quando nós falamos dos romances ditos contemporâneos, aqueles onde Camilleri é o protagonista, nós observamos assim aí a dinâmica desses aspectos políticos, econômicos e sociais nos enredos dessas histórias. Citamos como exemplo Il Giro di Boa. Nesse romance, a imigração clandestina é o fio condutor da história. Eu cito agora um pensamento, na verdade, uma conclusão de Montalbano durante o romance. Era contento di non trovarsi al posto di Riguccio. Il questore si era messo d'accordo con la capitaneria, la quale comunicava direttamente alla questura di Montelusa ogni arrivo di extracomunitari. E allora Riguccio si partiva verso Vigata con una teora di pullman requisiti, automezzi carichi di poliziotti, ambulanze, jeep. E ogni volta tragedie, scene di chianti e di dolori.
c'era da dare adenzia a femmine che stavano partorendo, a piccoli leader scomparsi nella confusione, a persone che avevano perso la testa o che erano diventate malate durante viaggi interminabili passati sopra coperta all'acqua e al vento. E aí nós observamos não só a questão da imigração clandestina, como toda a problemática, todo o sofrimento dos imigrantes, dessas pessoas que passavam longos períodos de viagem em condições subhumanas. No final da trama, Montalbano consegue desbaratar uma quadrilha de tráfico de imigrantes. Na verdade, era uma quadrilha que traficava crianças estrangeiras. Para citar um aspecto cultural muito importante, vou falar um pouquinho também da culinária, né? A culinária representa outro ponto de destaque nos romances onde Montalbano é protagonista. A cozinha ocupa um lugar bastante importante na obra. A relação do detetive com a boa mesa é estreita. O momento da refeição é sagrado, segue um verdadeiro ritual. Comer para ele não é apenas nutrir-se, mas um momento de prazer, que deve ser apreciado em silêncio. Ora em seu restaurante preferido, onde ele mantém uma relação de amizade e confiança com o chefe, ora em sua casa, em Marinella, onde, sentado à varanda, saboreia as especialidades que Adelina, sua empregada, lhe prepara. Em Età del Dubbio, romance de 2008, Montalbano faz uma pausa nas investigações para saborear uma típica refeição siciliana. E eu cito: Dottore, mi dispiace, fece Enzo allargando le braccia appena che lo vide transire nella trattoria. Che mi dispiace? Non ho pesce fresco, col malo tempo da ieri. Che mi puoi dare? Antipasto di caponatina fatta da mia moglie, per primo pasta alla norma o coi broccoli e poi per secondo melanzane alla parmigiana che sono una cosa di liccarsi. Aveva ragione, ma invece di liccarsi le dita o i baffi, il commissario preferì ordinare una seconda porzione di melanzane. Já em Campo del Vassallo, que também é de 2008, vemos alguns encontros do comissário com a arte culinária de Adelina, a empregada. Se ne tornò a Marinella che aveva ripigliato a sdiluviare. L'ora di mangiare era passata da un pezzo e inoltre la mattinata all'aria aperta gli aveva fatto smorcare il appetito. Andò in bagno, si cangiò il vestito assoppato e si precipitò in cucina. Adelina gli aveva preparato pasta incasciata e pizzicuno coniglio alla cacciatora. Lo faceva di rado, ma quando glielo faceva, a Montalbano spuntavano le lacrime per la contentizza. Embora a trattoria de Enzo e a sua própria casa, né, com os pratos feitos, no caso, pela Adelina, sejam os principais cenários onde observamos essa riqueza e exuberância da culinária siciliana, por vezes encontramos demonstrações da variedade culinária em outros locais, como acontece no restaurante Pepuccio Piscaturi, onde Salvo leva Ingrid, sua amiga e companheira, em algumas de suas investigações. Eu cito novamente: arrivarono al ristorante Pepuccio Piscaturi, sulla strada per Fiacca, che erano quasi le 10. Il commissario aveva prenotato un tavolo perché quel locale era sempre pieno di gente e, conoscendo i gusti di Ingrid, la quale era di forchetta buona, aveva magari ordinato il mangiare sicuri di avere la sua approvazione, e la ebbe, infatti. Menù: antipasto di mare, acciovvi fatti cuocere nel succo di limone e conditi con olio, sali, pepe e prezzemolo, anciove sciavurosi al seme di finocchio, insalata alla salsa corallina, secondo piatto, aragosta alla marinara, cotta sulla brace viva, condita con olio, sali e tanticchia di prezzemolo. Em linhas gerais, através desses exemplos aqui apresentados, nós temos uma ideia de como acontece a representação da Itália através dos romances de Andrea Camilleri. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.